que é para poder você decorar essa música, tá bom? Faça o gesto comigo assim, ó. Para eu não pecar contra ti. A tua palavra escondi. A tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Para eu não pecar contra ti. A tua palavra escondi. A tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. E agora a gente vai cantar. Jesus me ajuda, Jesus sabe. Vamos lá. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi. A tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. De novo. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi. A tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Amém? Amém. Então agora você vai guardar a palavra de Deus no seu coração. Quem aqui já ficou muito doente? Todo mundo aqui já ficou doente? E quando a gente fica doente, de quem que a gente precisa? De Deus, né? Orar, mas também a gente, quando está muito doente, a gente precisa ir para onde? No médico, né? Precisa ir lá no médico. E hoje nós vamos conhecer a história desse homem, que algo aconteceu com ele. E essa história está aqui na Bíblia, na Palavra de Deus. A Bíblia, ela só contém histórias verdadeiras. E a Bíblia, ela está dividida em duas partes. Alguém sabe aqui em que parte a Bíblia está dividida? No Novo Testamento e no Antigo. Muito bem, olha aí, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E a nossa história hoje está lá no Antigo Testamento, no livro de 2 Reis. Vai contar a história de um homem. E ele precisava de uma irmã. A Bíblia vai contar. A Bíblia vai contar que havia um homem que ele era muito importante. Ele era um homem que ele estava ali no exército da Síria. Ele era o comandante do exército da Síria. Ele era um homem muito poderoso, um homem muito rico. Ele era um homem assim extraordinário, que lutava grandes batalhas. Mas esse homem, ele tinha uma doença terrível. O seu corpo, olha aqui como era que era o corpo dele. Era cheio de feridas, que coçava, que saía ali o pus. Essa doença se chamava, sabe como? Lepra. Você sabe o que é lepra? Sim! Hoje em dia, né, a lepra, ela tem um outro nome, a hanseníase, né? É uma outra, recebe um outro nome. E essa doença causava isso aqui, ó. Vocês estão vendo? Sim! Olha aqui, ó, ficava cheio de feridas. Quando ele chegava em casa, que ele tirava ali a sua armadura, olha como é que estava o corpo dele. Cheio de feridas. Mas apesar disso, ele era um homem que ele tinha um coração muito pecador. E sabe, crianças, eu quero perguntar para vocês, vocês sabem o que é pecado? Sim! O que é o pecado? Tudo que a gente pensa. Olha aí, tem crianças que sabem. Eu vou ensinar para vocês, faça comigo. Tudo que eu penso, tudo que eu escuto, tudo que eu vejo, tudo que eu falo, tudo que eu sinto, tudo que eu faço que não agrada a Deus. Isso é pecado.
Esse aqui é ao vivo. Jogar jogo de Aquele jogo de morte, de tiro, né? São coisas que desagradam a Deus, né? Coisas que nós vemos. E coisas que eu faço. Pegar o que é dos outros. Roubar. Né? Você tá lá na escola, você pega uma coisa que não é sua, você leva para casa. Isso é um pecado. Desagrada a Deus. E coisas que eu falo. Falar mentira é pecado? Sim. Falar fofoca. Falar palavrão. Isso é pecado. E coisas que eu escuto. Chegar lá no seu aí, você sabe, olha aquela pessoa, disse assim, assim, assim. Isso é uma fofoca. E quando eu estou ouvindo uma fofoca, isso é um pecado. Ou então eu ficar ouvindo aquelas músicas que não agradam a Deus. Não é não? Aquelas músicas que só falam coisa feia, coisa indecente, né? São coisas que o nosso Deus, ó, não se agrada. E coisas que eu sinto. Olha aqui como é que tá esse coração. Ficar com raiva. Quando a mamãe diz assim, menino vai fazer a tarefa e arrumar o teu quarto. Não. Aí você vai lá, morrendo de raiva da mamãe. Isso não agrada ao nosso Deus. E também ficar ali, ó, com aquele sentimento de inveja, né? Querer o que é dos outros. Você ficar ali, né? Querendo ter aquilo que não é seu e o seu coração fica assim, ó, doente, né? Começa a ficar ali, ó, cinza, escuro. Sabe por quê? Porque esse sentimento, ele não agrada a Deus. E isso é um pecado. E assim como eu e você, esse homem que se chamava Naamã, ele também tinha um pecado. E sabe qual era o pecado dele? Ele era um homem orgulhoso. Ele era um homem muito orgulhoso. E o coração dele, ó, estava daquele jeito que a Tatiana falou. Estava cinza, escuro, porque o orgulho desagrada a Deus. E vocês lembram de que era que Naamã trabalhava? No exército da onde? Da Síria. Qual era a cidade? Síria, né? Então Naamã, ele participava de muitas guerras, né? Ele entrava em várias cidades e um dia ele, junto com o seu exército, levou um povo cativo. E dentro desse povo cativo havia uma menina, uma garotinha, que ela foi morar lá na casa de Naamã. E ela era, ó, uma serva. Vocês estão vendo aqui? Essa meninazinha, né? E o que é que geralmente uma serva faz? Ela trabalhava, né? Ela varria o chão, ela limpava a casa, ela ajudava a esposa de Naamã, né? E ela sabia que aquele homem, ele tinha uma doença, que ele era leproso. E aí, olha aí, Deus usou a vida dessa meninazinha, dessa garotinha. E ela foi conversar com a esposa de Naamã. E ela disse assim, olha minha senhora, se o meu senhor fosse lá nas terras de Samaria, ele iria conhecer um homem de Deus, um profeta, o profeta Eliseu, e ele poderia ajudar ele com a lepra, ele poderia ter sido curado. E aí, ela falou isso para a senhora. Vocês acham que essa mulher iria acreditar no que aquela meninazinha estava dizendo? Sim ou não? Sim. Sabe por que ela acreditou? Porque Deus estava usando a vida daquela garotinha para alcançar a vida de quem? De Naamã. E qual era o pecado dele mesmo? Ele era orgulhoso. E aí, elas duas conversaram. E a mulher de Naamã foi dizer para eles, olha, aquela garota que ela veio
nativa que trabalha aqui na nossa casa, ela falou de um profeta que mora lá na cidade de Samaria, um profeta de Deus. E ela falou para mim que se você fosse lá, você poderia até ser curado. Vocês acham que Naamã foi? Sim. Sim ou não? Sim. Sendo orgulhoso do jeito que ele era? Será que ele foi? Sim. Ele pegou os seus cavalos, Dois cavalos. E aí ele foi lá para a cidade, lá do homem de Deus. E ele pegou até cartas. Pegou as cartas que é para poder, quando ele chegasse lá, ele conversar, né, lá com o rei, para poder ele ser curado. Porque ele queria ser agora curado, né, da sua doença. Qual é a doença dele mesmo? Lepra. E aí ele foi. Quando ele chegou lá, crianças, olha aí o que foi que aconteceu. Ele chegou lá e foi falar com o rei. Falar que ele ouviu uma garotinha que trabalhava na sua casa, falou que ele poderia ser curado. E sabe o que foi que o rei fez? Ele, rasgou as suas vestes. Sabe por quê? Porque ele disse assim, por acaso eu sou Deus? Para poder você vir aqui falar comigo? O rei, ficou transtornado. E aí, o profeta, como era o nome do profeta que morava lá? Eliseu ouviu falar que Naamã estava lá conversando com o rei. Aí sabe o que foi que o Eliseu fez? E disse assim, olha, vai lá mandar chamar Naamã para mim. Naamã foi lá. Lá onde Eliseu estava. Mas sabe o que aconteceu? Quando o Naamã chegou lá na casa do Eliseu, vocês acham que foi Eliseu que recebeu ele? Não. Eliseu foi lá receber ele? Não. Eliseu mandou um servo, disse, olha, meu servo, vá lá fora, diga lá pro Naamã que ele precisa fazer uma coisa. Ele tem que ir lá no Rio Jordão e ele vai ter que mergulhar 7 vezes. Vocês acham que ele fez isso? Não. Qual era o pecado dele mesmo? Ele só queria fazer o que ele queria. Ele não queria fazer o que Deus estava dizendo, não. E sabe o que foi como foi que o coração dele ficou? Cheio, ó. Se ele já tinha orgulho, ficou com mais orgulho ainda, né? Ficou ali, cheio de raiva. Como é que pode? Olha o que foi que ele falou. Como é que pode? Eu venho aqui na casa do homem de Deus, do profeta, e ele nem vem me receber. Imagine aí que você chegasse aqui, essa festa linda, e a irmã Maria, que é a nossa anfitriã, a dona da casa, e aí, né, você entra aqui e a dona da casa não quer nem receber você, como é que você ia ficar? Com raiva, né? Ficar triste. Eu cheguei aqui pra festa e a mulher não veio nem abrir o portão pra mim. Você ia ficar assim, não ia? E o coração de Naamã ficou desse jeito. Ficou, cheio de raiva, cheio de orgulho. E aí, o que foi que ele fez? Foi embora. Foi embora. Ele não queria, mais saber dessa conversa, porque como é que pode? Ele nem me recebeu. Não quis nem conversar comigo, não quis nem falar comigo. O Naamã ficou lá, o coração dele cheio de raiva. Mas, como o nosso Deus é um Deus maravilhoso, um Deus que trabalha nas nossas vidas, eu quero perguntar para vocês aqui, você sabe quem é Deus? Sim. Quem é Deus? É quem? Deus, Ele é o nosso Criador. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, né? O que foi que o nosso Deus criou? Fale pra mim. O mundo, as pessoas, os animais, as árvores, a natureza, o mar. Tudo foi o nosso Deus que criou. E a coisa mais importante, mais especial que Deus criou foi quem? Os humanos. Os seres humanos. Eu e você. Sabe por quê?
Porque na palavra de Deus diz isso, que Deus, ele amou ao mundo de uma tal maneira. O Senhor, ele não só nos criou, mas ele nos ama. Ele nos amou e ele nos ama. E por ele nos amar, ele quer que a gente viva com ele para sempre lá no céu. E ele preparou um lugar especial pra gente. Você sabia? Ele preparou um lugar que a palavra de Deus diz que lá vai ter ondas de ouro, mármore de cristal. Não vai ter morte. Não vai ter doença. Não vai ter choro. Não vai ter tristeza. Não vai precisar nem de sol e nem de lua para iluminar lá. Porque a glória de Deus é que vai iluminar essa cidade. Esse lugar que Deus preparou para aqueles que creem no seu nome. E Naamã, apesar dele ter um coração orgulhoso, ele foi lá em busca de falar com o profeta, porque aquela menina, lembra? Aquela menina, ela conhecia Deus. Ela conhecia o poder de Deus. E a vida dela foi usada para poder alcançar a vida de Naamã. E aí, vocês acham que ele fez o que o profeta pediu? Sim. O profeta tinha pedido o que para ele fazer, para ele ser curado? No Rio Jordão. E ele estava lá, indignado com o que Eliseu tinha falado para ele. Mas os servos dele, os soldados dele, disseram assim: meu Senhor, mas ele não tem nada difícil para você fazer. Se ele não tivesse pedido uma outra coisa, o Senhor não faria para ser curado? Ele faria, né? Mas sabe por que ele não queria ir lá no Rio Jordão? Porque o rio, ele era barrento. Você já viu o rio barrento? Aquela água assim, que não dá pra ver nada. Não era uma água transparente. Era um rio barrento, ele não queria entrar lá. Mas os seus servos concordaram de insistir com ele até que ele cedeu. E aí ele foi lá no Rio Jordão. Quantas vezes ele precisava mergulhar? 7. Então a gente vai ficar de pé e vamos fazer de conta que a gente vai estar dando 7 mergulhos. Quando a gente vai mergulhar, a gente geralmente coloca a mão no nariz, né não? Então a gente vai contar até 7. A gente vai, ó, tampar o nariz, vai mergulhar e voltar. Vamos contar até 7. Vamos lá. Mergulha, vai. 'O seu filho primogênito'.
perfeito. Como é o nome dele? Jesus. Ele foi enviado ao mundo. Ele veio como um bebê. Ele cresceu. Diga a sua idade aí pra mim. Um dia Jesus teve a sua idade, você sabia? Jesus, ele cresceu, ele era uma criança obediente. Jesus, ele nunca pecou. E ele, quando ele estava adulto, ele permitiu que homens maus maltratassem ele. Permitiu que homens maus chicoteassem, colocassem uma coroa de espinhos na sua cabeça e até colocaram pregos nas suas mãos e nos seus pés. Quando colocou o prego na mão dele, o que foi que saiu? Sangue. Porque somente através do sangue é que os nossos pecados poderiam ser perdoados. Só através do sangue de Jesus é que nós poderíamos ser salvos. E Jesus, olha, ele tomou o nosso castigo, porque ele nunca pecou, nunca fez nada de errado. Não, ele não merecia estar ali, mas porque ele nos amou, ele resolveu se sacrificar para que nós pudéssemos ser livres do pecado que nos afastava da presença dele. E ele foi crucificado, mas a palavra de Deus diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele está vivo. Vamos dizer bem forte: Jesus está vivo. Diga de novo: Jesus está vivo. Bem forte: Jesus está vivo. E a palavra de Deus diz que um dia ele vai voltar. Pisque os seus olhos. Pisque os seus olhos. Bem rápido. Bem rápido. A Bíblia diz que num abrir e num fechar de olhos, a trombeta vai soar. E nós vamos, nós vamos subir e nós vamos nos encontrar com o nosso Salvador. Mas sabe de uma coisa que eu quero dizer para vocês nessa tarde? Só vai poder morar lá no céu aqueles que creem em Deus, aqueles que acreditam na obra de Jesus, aqueles que confessaram o nome de Jesus, que fizeram a oração de salvação. Sabe por quê? Porque Jesus, ele tem um livro. Ele tem um livro. E esse livro é o livro da vida. E nesse livro da vida estão escritos os nomes dos salvos, daqueles que creem, daqueles que são filhos de Deus. E somente os filhos de Deus é que vão poder um dia ir morar lá no céu. A palavra de Deus diz assim, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Crer é acreditar, confiar sem duvidar de todo o nosso coração. Confiar em quem? Acreditar em quem? Em Jesus. Em Jesus. E Jesus veio para nos salvar de quê? Do pecado, né? Do castigo eterno, de viver separado dele para sempre. E eu quero que você baixe a sua cabeça agora. Feche os seus olhos.